Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime e vamos finalmente falar sobre o final de Dororo. Essa é uma review completa, vai falar sobre o episódio final, episódio 24, e também sobre todo o anime de uma maneira geral, sobre as mensagens do anime de uma maneira geral. Então, sim, essa review vai ter spoilers. Assista Dororo. Dororo, último episódio, eu acho que ele pode ter decepcionado muita gente. Porque tivemos algumas tomadas de decisão do Hyakkimaru que, querendo ou não, ele tava lá no modo Berserk e tal, e nos últimos 2 episódios. E nesse ele tomou umas decisões que não condiziam com esse modo Berserk. E ele tomou essas decisões sem interferência de ninguém, tá? Então isso pode ter soado muito estranho pra muita gente, porque isso dá uma sensação de que não faz sentido. A Dororo, ela não tava lá pra parar ele, sendo que isso aconteceu durante todo o anime. Ele parou muito por causa das suas próprias memórias e também porque ele se identificou ali com o Tahomaru, em ambos serem vazios e algo falta neles, basicamente. Então, eu quero falar um pouco sobre uma coisa chamada justificar. Essa parte, ela pode ser justificada, né? Ela pode ser justificada pelo desenvolvimento dele durante todo o anime, onde ele, principalmente, até o episódio do Bioamaru, onde o Bioamaru salva a Dororo do afogamento, ele já tinha, sim, decidido tomar um caminho mais paz e amor, né? Naquele momento ele tinha decidido isso. Porém, o que salta assim aos olhos é a saída do modo Berserk dos últimos 2 episódios para reflexão meio que rasa e objetiva demais que ele teve que fazer para não matar, para não decapitar ali o Tahomaru, né? Então, naquele momento ele tomou uma decisão, na verdade. E outra coisa que vocês podem ter se incomodado foi com a apresentação do Jukai, que foi lá para entregar uma estátua pro Hyakkimaru. E o fato da Nui, do Jukai, do Tahomaru morrerem ali no fogo sem nenhum tentar se salvar, ou alguém tentar salvar os 3, então ninguém tentou ali, todo mundo aceitou a morte ali de boa, né? Isso pode ter, sim, decepcionado muita gente. Até porque o Hyakkimaru também deixou eles pra morrer ali, sendo que ele tinha visto o Jukai, ele tinha visto a mãe dele pela primeira vez, e ele se identificou com o Tahomaru e deixou ali a galera pra morrer. Então isso é meio estranho. Mas, de acordo com o contexto do anime, elas são justificáveis. E aí, justificável e bom são duas coisas diferentes. Porque o justificável, ele aborda o que aconteceu, né? Então, é justo isso acontecer por causa disso, né? Então, isso aconteceu. Então, é justo por causa disso. Então, justificável é. Só que não é bom, porque o bom representa o como foi feito. Então, se a gente faz a mesma coisa, certo? Só que desenvolve mais o contexto para que isso aconteça, ou seja, o como, né? Necessariamente a gente tem uma sensação de que aquilo foi melhor. Então, como eu estou falando, justificável não é bom. Então, se o anime justifica as coisas, mas ele não faz isso de uma maneira interessante, ou não contextualiza da maneira mais adequada para nós que estamos assistindo, isso pode nos dar uma sensação de que foi algo ruim, ou algo estranho, ou algo não apropriado. E bom, o como foi o grande problema desta sequência específica, desse centro do episódio. Agora, vamos falar das partes boas do EP. Toda a batalha do Hyakkimaru com Tahomaru foi incrível. Eu acho que isso não tem nem o que comentar. Isso todo mundo vai concordar que a batalha foi muito bonita, muito bem desenhada, muito bem animada, é emocionante até. E algumas coisas que podem ser consideradas ruins, a gente pode interpretar também de um outro modo, que é o modo da mensagem. E aí a gente pode ter uma percepção um pouco melhor dessas situações ruins, digamos, do episódio. Então, por exemplo, o que pode ser interpretado como algo ruim do EP. A Dororo não chegar pra mudar o Hyakkimaru, como ela fez em todos os episódios, durante a batalha. Isso também pode ser uma mensagem. Pode ser uma mensagem, por exemplo, de como a gente, não pode depender de outras pessoas para mudar algo ou tomar decisão importante. Ela não conseguir alcançá-lo, isso fica claro nesse episódio, que ela não consegue alcançá-lo até ele ter tomado a decisão e se salvado, digamos assim, é uma tentativa de passar essa mensagem. A mensagem de que, como eu disse, a gente não pode ficar dependendo de as outras pessoas pra gente tomar decisão e pra gente mudar. Outra coisa, as figuras maternas, sejam elas biológicas ou não, e é um fator importante isso,
E o Tarumaru, todo mundo ali ter morrido no mesmo dia que o Hyakkimaru nasceu, né, como foi dito pelo próprio Bioamaru, ou seja, que ele recuperou todas as suas partes, né, também pode ser entendido como uma mensagem de que uma hora as figuras maternas e as pessoas parecidas com você, as pessoas que você tem algum tipo de semelhança, pessoas que você poderia se espelhar, aprender. Bom, essas pessoas elas podem te deixar, elas vão te deixar em algum momento. E você vai ter que viver sozinho, você vai ter que encarar a sua vida sozinho. Mais ou menos representa, eu entendo que essa parte representa um pouco a maturidade, a saída para a vida adulta, né? Onde as pessoas, a gente para de depender das pessoas, a gente para de depender de um apoio moral, de um apoio emocional das pessoas de uma maneira geral, de um apoio financeiro até. Então, a gente para de depender disso e a gente vai para a vida adulta. Eu entendo esta parte com esta mensagem, eu acho que faz sentido. Assim como o final em si, né? O final em si, Hyakkimaru e Dororo seguem caminhos diferentes, justamente por terem objetivos diferentes. Então eles têm objetivos diferentes, eles vão fazer outras coisas. O caminho dos dois não tem que ser junto, né? Eles já estão conectados, já têm a sua própria conexão. Eles não têm que ficar fazendo a mesma coisa juntos, no mesmo espaço, a vida inteira. Você não fica com seus amigos 24 horas por dia. Você não fica com as pessoas que você ama 24 horas por dia. Você tem seu trabalho, você tem sua vida, né? As coisas, elas caminham. A gente tem nesse final, e aí dá pra interpretar também o finalzinho como que eles se reencontram ali, né? Dá pra interpretar isso aí. Mas, antes disso, vamos considerar que o Hyakkimaru, ele renasceu, né? E, bom, vamos supor que você nasceu hoje, você quer aprender sobre o mundo ao seu redor, certo? Já a Dororo, ela tem outro objetivo, ela já nasceu bem antes do que o Hyakkimaru. E ela tem um tesouro, e esse tesouro está guardado. Então ela quer dar sentido a esse tesouro de alguma maneira e fazer o bem ali através do vilarejo, né, que ela encontrou a galera ali, que é a galera de boa, meio que fazer com que o mundo ideal, o mundo que ela sonha, possa ser possível. Então ela faz isso, ela segue este caminho. E a parte dela da mensagem é mostrar um pouco que mesmo através da conquista de outras pessoas, no caso do pai dela, o tesouro do querendo ou não é do pai dela, né? O importante é você saber o que você faz aquilo que você recebe. É você colocar um objetivo naquilo que você recebe. Então se você, por exemplo, Hyakkimaru não tem nenhuma, não herdou nada, certo? Não herdou nada dos pais dele. Tá no mundo. A Dororo herdou algo. Então, a partir do momento que ela herdou algo, é interessante que ela faça algo de bom com isso. O Hyakkimaru, como eu disse, está jogando no mundo. Embora ele tenha a opção de seguir o caminho com a Dororo, isso pode não fazer sentido para nenhum dos dois, inclusive. Porque ele pode trabalhar, ele tá envolto em sangue, basicamente, certo? E a Dororo quer um país, um vilarejo ali de paz e amor. Então, são objetivos um pouco conflitantes. E outra, ele ainda sequer tem ideal. Ele não tem como comprar o ideal da Dororo, porque ele não tem ideal nenhum ainda. Ele acabou de nascer, digamos assim. Ele já consegue tomar decisão, mas ele não tem objetivo claro de vida. O máximo que ele pode ter de objetivo é cumprir a promessa que ele fez pra Mio. Ele tomar a decisão de ficar longe da Dororo não é um problema. Não é um problema. Afinal, eles são conectados, como eu falei. Eles vão estar sempre um do lado do outro, sabe? Mesmo que distância, e cá entre nós, isso aqui é uma coisa bem comum entre amizade, né? Amizade duradoura, eu falo pelo meu exemplo, tenho 31 anos de idade. Eu posso ficar dias, meses, até tipo ano, se falar com uma determinada pessoa. Um dia, a gente vai lá, mano, a gente vai no bar lá, a gente bebe, tá tudo tranquilo, como se tivesse passado só um dia e tá tudo de boa. A gente ainda se entende, a gente ainda tá conectado, a gente ainda tem um carinho, um respeito pelo outro, entendeu? Então o tempo nessa questão, ele não importa, porque você tá conectado com a pessoa já. Você não precisa ficar o dia inteiro falando com ela sobre assuntos supérfluos. Outra parte do Dororo é que no geral fala muito sobre família, né? Vocês perceberam isso porque tá muito claro. O que é a família, quem que é a família, o que caracteriza uma família, se é quem criou, se é quem deu à luz, né? Papel materno, papel paterno de cuidar, o que cada um tem que cuidar, o que é uma falha, né? Então o Jukai, por exemplo, foi pai e mãe, né? Então esse papel de sugerir caminho, mas também de deixar aí, né? Deixar os filhos seguirem seus
caminhos e fazendo suas escolhas, que foi o que o Jukai fez no episódio que ele reencontrou o Hyakkimaru. Isso é uma coisa muito clara, isso é uma coisa que eu não preciso ficar falando muito aqui no vídeo. Outra coisa que Dororo também aborda, que também é muito clara, é a questão do que é ser humano, né? O quanto a ausência de pessoas, amor, ódio, né, vingança, todos os sentimentos envolvidos no ser humano afetam quem você é, e o quanto mais próximo de um monstro, de uma boa pessoa, você pode estar se essas interações elas mudarem, se essas interações ocorrerem. Mostra a influência do ambiente na humanidade, do ambiente que você está envolvido na sua humanidade. Como no mundo injusto, você pode, por exemplo, variar de uma personalidade berserk para uma personalidade paz e amor, digamos assim. Ou então, o quanto a ganância pode fazer você escolher entre, por exemplo, o seu sucesso ou família e amigos. Você pode dar muito mais valor ao seu trabalho do que às suas relações interpessoais, então isso também é abordado. De uma maneira geral, quanto o material, né, o bem material, ele é mais importante do que os sentimentos que você tem. Então você tem sentimentos pelos bens materiais, não pelas pessoas. Você meio que deixa de ser humano quando você faz isso, porque bem, você parar pra pensar, o que faz a gente humano, basicamente, é que a gente tá com outros humanos ao redor, né? Então, se você tem só bens materiais ao seu redor, você pode ser classificado como um demônio, como uma máquina, como um zumbi, né? Se você gosta de comer cérebros, você não gosta de mais nada, você não se relaciona com mais ninguém, você é automaticamente um zumbi. Eu já usei esse exemplo em outras reviews, né? Então eu vou parar de usar ele. Então você fica meio que cego pelos seus desejos. Você não vê nada além de si mesmo, né? De seus bens. Isso o Sarazanmaya também, que eu fiz a review, também fala um pouco, né? Então você se afasta do convívio social e vira algo que não faz bem, nem pra você, nem pros outros ao seu redor. Voltando um pouco lá pro episódio 23, e aí, ainda nesse assunto de como o mundo te influencia, então no EP de 23 tem uma influência clara e objetiva e visual do ódio, do ressentimento das pessoas que morreram na batalha, para transformar, para fazer o gol do cavalo e também para fazer crescer esses sentimentos no próprio Hyakkimaru. Eles, né, tanto o Hyakkimaru quanto o cavalo, eles são ali um reflexo, basicamente, do que as pessoas ao redor estavam sentindo. Então você, quando tá num grupo de pessoas, e essas pessoas têm muito rancor, muito ódio, muito nervosismo, muito... Sabe, quando você tá, por exemplo, no trabalho, e o seu trabalho não é um ambiente agradável, você pode ser influenciado por isso e ter esse mesmo sentimento e virar isso também. Principalmente se você tiver uma justificativa para isso. Então, por exemplo, no caso do Hyakkimaru, foi o sequestro da Dororo. Você, no seu trabalho, pode ter um salário de merda e aí você justificar todo o seu ódio, rancor e estresse por causa disso. E tá justificado. E você se transformou nisso. Mas a ideia aqui é mostrar justamente isso, o quanto o ambiente afeta os seus sentimentos e a sua própria interpretação do seu mundo ao redor. É muito interessante como Dororo faz isso, né? Como vocês podem ter percebido, Dororo ele tem muitas mensagens. Você pode ver o anime e refletir sobre várias. Assim, independente de qualquer coisa, você pode fazer várias interpretações diferentes. Cada episódio ele te mostra uma coisa, você pode ao final consolidar isso, entender várias coisas diferentes, você pode dar um sentido você pode dar um sentido devido ao final, você pode dar um sentido em cada episódio, você pode dar um sentido entre um episódio e o episódio final. Você pode fazer isso de várias maneiras. O bom de Dororo é que ele te dá abertura pra isso, a narrativa, de uma maneira geral. E neste ponto não me decepcionou. Por isso que eu vou dar uma nota alta, assim, ainda pra Dororo. Porque embora eu tenha me decepcionado, eu particularmente tenha me decepcionado com o centro desse último episódio, todo o resto me agradou. Eu não preciso de um final bom para ter gostado do anime. Eu gostei do processo do anime. Isso é uma outra coisa importante. O anime mostra também essa questão do quando o processo é mais importante do que o final. E ele faz isso, né? Não propositalmente, acho que não foi proposital que ele fez. Não, vou fazer um final merda aqui porque eu quero mostrar que o final não importa, o que importa é o caminho. Não acho que ele tenha feito isso, tá? Mas o anime fez isso. Acabou que fez isso. Decepcionou, acho que bastante gente, essa parte central. E se não decepcionou, tudo bem também, maravilha. Se você gostou, maravilha, melhor pra você, que você curtiu mais ainda do que a gente. Mas é uma das ideias. O caminho é mais importante do que o final. E pra mim, ficou muito isso, Dororo. Então, pra mim, então novamente, pra mim não decepcionou. As mensagens, elas são muito objetivas e profundas, assim, do meu ponto de vista. E é inclusive pra valorizar um pouco mais esse episódio final
e tirar um pouco da nossa cabeça só a questão do central, né, do episódio, teve uma mensagem muito importante ali na hora do Daigo com o Hyakkimaru, a parte final mesmo do episódio, né? Ele fala que talvez se ele não tivesse vendido o filho pro demônio, o Hyakkimaru ia ser tão forte que ia conseguir levar o legado dele pra frente, alguma coisa assim, que o Hyakkimaru poderia ter sido o sucesso da sua terra, né? Ou seja, há uma reflexão direta pelo próprio Daigo ali sobre sacrificar as pessoas ao seu redor para ter a glória ou ter elas ao seu lado para alcançar os objetivos. Então, você vai escolher ter a glória sozinho ou você vai dividir suas responsabilidades com as outras pessoas e com essas pessoas obter a glória juntos, que é mais ou menos o que a Dororo tá fazendo lá no vilarejo, né? E aí você tem que fazer uma ressalva. O Daigo teve esse pensamento, mas o Hyakkimaru não seria forte do jeito que ele foi contra o Daigo se ele não tivesse passado por tudo que ele passou e se ele não tivesse sido criado pelo Jukai, se ele não tivesse encontrado a Dororo. Então o Daigo tem uma falsa percepção de que o Hyakkimaru é muito forte porque ele nasceu assim, quando na verdade não, são as experiências do Hyakkimaru que transformaram ele no que ele é hoje. Para comprovar esse ponto, o Tahomaru é uma coisa importante, porque o Tahomaru é o contraponto disso. O Tahomaru ficou com o Daigo o tempo todo. Ele foi criado para ser o herdeiro do Daigo. Então, se você parar para pensar, o Tahomaru foi criado para ser o herdeiro do Daigo e não conseguiu alcançar os objetivos que o Daigo queria. O Hyakkimaru foi jogado no mundo, criado pelo Jukai para aprender a se defender e caçar os seus demônios, certo? Então, o Jukai foi um pai e uma mãe muito mais importante, muito mais eficaz do que o Daigo. Então isso é uma ilusão completa do próprio Daigo. O Tahomaru, ele não é necessariamente mais fraco que o Hyakkimaru. Ele apenas teve uma criação diferente. Ele apenas teve dificuldades diferentes. Ele teve uma mãe ausente. Ele teve um pai ausente. Pessoas para estimularem a individualidade dele ou o crescimento dele, né? Para indicarem caminhos, para indicarem: você está fazendo isso certo, você está fazendo isso errado. Eu não vou te acompanhar se você fizer isso. Sabe, mostrar literalmente os caminhos. Como eu disse, se fosse o Hyakkimaru no lugar do Tahomaru, não ia mudar muita coisa, porque o problema ali não era o Tahomaru. O problema nele era o pai, no caso, o próprio Daigo. Ou seja, no final, o Daigo não aprendeu porra nenhuma. Ele continua com essa falsa ilusão de que ele conseguiria, de alguma maneira, a glória. Ele não reconhece a sua falha como pai, nem de longe do Tahomaru, nem de longe do Hyakkimaru. Ele termina assim, sem evoluir nada. O Daigo, do começo pro final do anime, é um personagem que não se desenvolveu. Ele é literalmente a mesma pessoa. Ele não aprendeu nada. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da review. Eu tentei abordar aqui vários pontos diferentes, tanto do anime quanto do último episódio, fazer essa ressalva de que não, pra mim o anime não decepcionou, eu fiquei um pouco incomodado sim com algumas partes centrais do anime. Elas são justificáveis, mas faltou o como. Eu acho que o como foi mal realizado nessa parte final. Muito obrigado pela atenção, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e se você usa no celular, ativa as notificações também do celular, porque lá é um pouco diferente, tem que ativar no app, tá bom? Senão você não recebe notificação. Além disso, links aqui no comentário fixado, bem úteis para você, se você comprar alguma coisa na Amazon, um mangá, alguma coisa assim. Mangás de Dororo, por exemplo, você pode clicar no meu link, procurar Dororo e comprar os mangás de Dororo. Você também pode fazer o seguinte, entrar na Twitch, se inscrever lá, que a partir do mês que vem eu vou fazer lives mais frequentes na Twitch. E também temos Discord para você conversar comigo, Twitter, entre outras coisas. Dá uma olhadinha nos links, talvez tenha alguma coisa interessante para você e que vai ajudar o canal de alguma maneira, tá bom? E seja padrinho do canal, porque quando você vira padrinho do canal, você aumenta a possibilidade deste canal existir no ano que vem. Isso mesmo, muito obrigado, viu, gente? E é isso, muito obrigado, valeu, falou!